Hoje nos aprofundaremos no conteúdo de mol e massa molar. Caso você seja uma das pessoas que não entende muito bem esses conteúdos, bora reagir à química e vamos entender de vez o mol. Mas vocês podem estar pensando aí, será que é necessário uma aula inteira para falarmos de mol? É necessário que nós percamos tempo com isso? Bom, galera, é muito importante. Se você ainda está com essa dúvida, você tem que assistir essa aula, beleza? O mol, ele é muito importante porque a partir dele nós medimos as quantidades dentro da química. Essas quantidades de átomos, de moléculas, de íons, de elétrons, ou, resumindo tudo, a quantidade de partículas, tá? E isso nós vemos em tudo no nosso cotidiano, porque na química seria diferente. Bom, por exemplo, quando a gente vai comprar um ovo no mercado, a gente não compra... Bom, geralmente a gente não compra um ovo, a gente compra o quê? A gente compra uma dúzia de ovos, beleza? Geralmente a gente compra uma dúzia de ovos. A mesma coisa quando a gente vai comprar folhas de papel, para imprimir. A gente não compra uma folha apenas, a gente compra uma resma, que são 500 folhas. Beleza? E o tijolo? Também quando vamos comprar tijolos, a gente não compra um tijolo, a gente geralmente compra 1 milheiro de tijolos, ou seja, são 1000 tijolos, tá? Então, quando a gente fala de átomos, de moléculas, a gente também vai fazer a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando nós estamos falando de átomos e moléculas, nós não podemos comprar uma dúzia, na verdade, nós não podemos, decidir utilizarmos uma dúzia ou 1 milheiro de átomos ou moléculas. Por quê? Porque isso continua sendo algo muito pequeno. Os átomos e as moléculas, as partículas em geral, elas são muito pequenas, tá? E mesmo que fosse 1 milheiro, que fosse 1000 dessas partículas, ainda seria uma quantidade muito pequena. E daí que surge o mol. O mol serve meio que para tentar, organizar de forma que a gente consiga utilizar uma certa quantidade dessas partículas, tá? Então, os químicos, eles procuraram uma quantidade de átomos que pudesse ser usado em balanças comuns. Ou seja, a gente pegasse uma quantidade de átomos e colocasse em uma balança comum para a gente medir a massa desses caras. A escolha mais lógica foi considerar o número N de átomos contidos em 12 gramas de carbono. 12. Ou seja, traduzindo isso aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram, sabiam que um átomo de carbono aqui, igual a gente está vendo aqui, carbono 12, ele pesava 12 unidades, como a gente viu lá na última aula, tá, de massas. Se vocês não viram, cliquem no card, assistam e depois voltem aqui, senão vocês vão ficar um pouco perdidos, beleza? Bom, eles pegaram, esse carbono 12 e juntaram uma certa quantidade até dar o quê? Até dar 12 gramas. Até que eles pesassem numa balança comum e desse 12 gramas, para poder comparar as 12 unidades com as 12 gramas, beleza? E a essa quantidade aqui, a essa quantidade de átomos, de moléculas, de partículas em geral, eles deram o nome de mol, beleza? Então o mol, ela vai ser uma quantidade, de partículas, beleza? Bom, sendo assim, um conjunto de N partículas foi dado o nome de mol, tá? A definição oficial utilizada no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é o seguinte: mol, ela é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto átomos existentes em 0,012 kg de carbono. Lucas, entendi nada, relaxa, vou traduzir para vocês. Bom, um mol, então, ele vai ser a quantidade de partículas existentes em 12 gramas do carbono 12. Então, quantas partículas eu vou ter ali, quantos átomos de carbono eu vou ter ali dentro dessas 12 gramas de carbono? É isso que é o mol, beleza? Então, o mol ele vai me dizer quantas partículas, quantos átomos, moléculas eu vou ter dentro dessas 12 gramas de carbono. Só vale para o carbono? Não, eles utilizaram novamente o padrão, o carbono 12, tá? Como a gente já viu na última aula, hein? Novamente, não viu? Vai lá e assistam. Bom, e aí, qual que é a ideia? A palavra mol, ela foi introduzida em 1896 na química, por um cara chamado, esse nome que tá aí que eu não sei nem ler, mas é esse cara aí, beleza? E aí ela vem da onde? Vem do latim mole, vai significar monte, vai significar quantidade, tá? Vai significar também amontoado, tá? E como vocês já devem ter percebido, sei que vocês são muito inteligentes, então vocês já perceberam que o mol é bem parecido com molécula, A palavra molécula, ela foi inventada a partir da palavra mole, a partir do mole, do latim, que significa pequena quantidade. Beleza, galera? Então, elas têm sim, uma pequena relação.
Mas aí vocês podem me perguntar, quantas partículas existem nessas 12 gramas de carbono? Isso é possível de ser contado? Bom, hoje já chegou-se a um valor, tá? Esse valor é esse número gigantesco aqui, 602, essa quantidade absurda aqui de zeros, tá? Abreviando, isso é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. O que isso significa? Que em 1 mol vai ser equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Beleza? Isso é resumidamente isso. Tá? Em 1 mol eu tenho essa quantidade de partículas. Beleza? É uma relação que a gente vai utilizar muito quando a gente chegar lá na estequiometria. Tá? Então, fiquem atentos nisso. Bom, esse número vocês provavelmente já conhecem de algum lugar. Esse número é a constante de Avogadro. Tá? Constante de Avogadro, que é em homenagem ao Amadeu Avogadro, um químico italiano, beleza? Bom, o sistema internacional ele estabelece que quando se utiliza o mol, quando a gente for falar de mol, as entidades elementares devem ser especificadas, ou seja, eu estou falando do que? Eu estou falando de átomo, eu estou falando de molécula, eu estou falando de um íon, eu estou falando de uma partícula, de um elétron, eu tenho que especificar do que eu estou falando, beleza? Por isso que a gente resume como partícula, um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Isso para resumir, mas a gente tem que sempre especificar. Eu estou falando de um átomo de carbono, ou eu estou falando de uma molécula de CO2, ou eu estou falando assim de um íon de Na+. Eu tenho que dizer do que eu estou falando, beleza? É necessário, porque senão eu não vou saber do que eu estou tratando ali. Então tenho que dizer do que é, né? Do que eu estou relacionando esse 1 mol. Bom, e aí a gente entra na massa molar, beleza, galera? Mas antes eu peço para vocês encarecidamente se inscrevam no canal, me deem essa moral, o canal precisa crescer, então eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Se inscrevam, mandem para os amigos que também estão com dúvida na escola, cheios de cursos de pré-vestibular, de pré-militar, mandem, vão me ajudar bastante, beleza? E não se esqueçam de deixarem um like aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. A massa molar é representada por esse Mzão, beleza, galera? Sempre que vocês verem um Mzão, é massa molar, tá? Bom, qual que é a definição de massa molar? A massa molar é a massa em gramas de 1 mol da substância ou elemento ou íon, etc. Bom, o que acontece aqui? A massa molar ela vai ser a massa em gramas por mol, tá? Então a unidade, quando a gente estiver falando de massa molar, a unidade de medida vai ser gramas por mol, beleza? É essa a unidade que vocês vão ver. Vão ser quantas gramas de determinado elemento, partícula, eu vou ter em 1 mol, tá? Bom, a gente já viu na outra aula que né, a massa atômica do cálcio é 40 unidades, a massa atômica do sódio, do Na, é 23 unidades e a massa molecular do CO2 é 44 unidades, né, o Uzinho. Mas, se a gente relacionar isso a 1 mol, a gente pode dizer que a massa molar, não mais massa atômica, a massa molar, a massa referente a 1 mol, é os mesmos 40, só que agora é 40 gramas em 1 mol. O Na+, aqui ficou faltando um maisinho aqui em cima, tá? O Na+, vou até botar aqui para vocês não ficarem perdidos. O Na+, qual é a massa dele? Era 23 unidades, só que agora relacionado ao mol é 23 gramas em 1 mol, tá? E o CO2, que era 44 unidades, foi para 44 gramas em 1 mol, beleza? Sempre relacionado gramas para 1 mol, sempre para 1 mol. Então, a massa que a gente encontrava na tabela periódica, né, dessas unidades, continua sendo a mesma, só que agora a gente está levando em consideração 1 mol. Essa massa é referente a 1 mol, beleza? Bom, e aí, usualmente, as quantidades das substâncias dos elementos, né, dos íons, etc., são dadas em gramas, ou quilogramas, ou toneladas, tanto faz. Entretanto, todos os cálculos químicos se simplificam se usarmos as quantidades de matéria na sua unidade, que é o mol. Torna-se, então, muito importante aprendermos a transformação de gramas para mol. O que significa? A gente sempre vai, quando a gente falar, né, dos cálculos químicos, é mais fácil a gente transformar de gramas, né, na unidade de massa, para mol, para a gente possa simplificar esses cálculos. Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor isso aqui. Bom, vamos lá. Quantos mols de uma molécula correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono, ou seja, de CO2? Ele quer saber quantos mols eu tenho em 88 gramas. Ele quer saber aqui, ó, N. N é o número de mols, beleza? Quantos mols eu vou ter aqui em 88 gramas de dióxido de carbono?
Qual que vai ser o macete aqui, galera? O que vocês têm que saber, que é muito importante? Importante vocês lembrarem da relação. 1 mol é equivalente à massa molar, emissão, a massa molar ou emissão de qualquer substância, tá? Isso vai ser em gramas por mol, beleza? Então, 1 mol é equivalente à massa molar. Então, vamos escrever isso aqui, ó. 1 mol de CO2, eita, ficou faltando uma perninha aqui. 1 mol de CO2 é equivalente à massa molar do CO2. Qual que é a massa molar do CO2? A massa molar vai ser a soma dessas massas aqui. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, eu tenho que a massa molar vai ser igual a carbono 12 mais 16 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 16, vai dar 32, com 12, 44. Beleza? 44 gramas por mol. Tá? Então, 1 mol de CO2 é equivalente a 44 gramas por mol de CO2. Tá? E aí eu quero saber o número de mols, então vou botar N, tá? N mol de CO2 é equivalente a 88 gramas. Então, se em 44 gramas eu tenho 1 mol, deixa eu até apagar aqui que eu botei errado. Calma aí, borracha. Show. 88 gramas, né? Que ele não fala que é gramas, não é mol. Qual é 88 gramas de CO2 eu vou ter quanto? Então, se em 44 gramas eu tinha 1 mol, em 88 eu tenho N. Bom, e aí o que eu faço? Eu faço uma regra de 3, beleza? Acho que vocês sabem que uma regra de 3 que é multiplicar cruzado. Então aqui vai dar 44N igual a 88 vezes 1 dá 88, tá? 88. N vai ser igual então a 88 dividido por 44. Isso aqui é igual a 2 mols de CO2. Então, em 88 gramas, eu vou formar o quê? 2 mols de CO2. Sempre faço essa relação em relação à massa e ao número de mols. Vamos ver outro exemplo para ratificar isso que a gente viu. Quantos mols eu vou ter em 100 gramas de cálcio? Bom, a mesma coisa. Eu sei que 1 mol de qualquer elemento, no caso o cálcio, é igual a sua massa molar. A massa molar, né, a massa atômica do cálcio é 40. A massa molar é 40 gramas por mol, beleza? Então, 40 gramas por mol de cálcio, certo? Então, N mol de cálcio vai ser equivalente a 100 gramas. Eu quero descobrir quantos mols eu tenho em 100 gramas. Então, regrinha de 3. Vai ser, então, no final, já vou passar direto, ó. 100 vai ser igual, N vai ser igual a 100 dividido por 40. O que eu fiz? Multipliquei 100 vezes 1, 100. 40 vezes N dá 40N. Aí ele passa dividindo para cá. 100 dividido por 40. Isso aqui é igual a 2,5 mols de cálcio. Beleza? Então, em 100 gramas de cálcio, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2,5 mol de cálcio. Tá? Bom, não sei se vocês perceberam, mas isso dá para meio que virar uma formulazinha. A gente consegue generalizar, descobrir a fórmula do número de mols. Por quê? A gente quer descobrir o número de mols, certo? Em cima eu tenho a massa, embaixo eu tenho a massa molar. Então eu consigo fazer esse cálculo e descobrir essa fórmula, beleza? Então como é que fica isso aqui? Bom, nós temos aqui N, tá? 100 é referente à massa, então eu vou botar N igual a massa dividido por 40. 40 era o quê? Era a minha massa molar. Então N dividido por M. N é igual a massa, tá? Em gramas, dividido pela massa molar em gramas por mol. Beleza? E aí eu tenho essa formulazinha aqui, generalizando, né? A gente consegue descobrir a fórmula do número de mols. Pô, Lucas, eu tenho muita dificuldade de gravar fórmula. Eu não consigo gravar fórmula. Já tem fórmulas em matemática, em física, eu não quero gravar fórmula. Bom, então você só se ligar que você pode fazer essa regra de 3. Lembrando que 1 mol de qualquer átomo, molécula, íon, qualquer 1 mol é sempre referente à massa molar desse composto em gramas por mol. Tá? O carbono ele tem massa molar 1, então significa que o hidrogênio tem massa molar 1, significa que 1 mol de hidrogênio é equivalente a 1 grama por mol de hidrogênio? É exatamente isso. A massa molar de qualquer composto é sempre equivalente ao 1 mol desse composto, beleza? Para qualquer átomo, molécula, íon, resumido, partícula, beleza? Sempre equivalente, tá? Isso é muito importante, vai ser muito importante na hora da gente chegar em estequiometria, beleza? A gente vai utilizar muito, né, essa ideia, então vocês têm que se ligar, beleza, galera? E não se esqueçam de se inscreverem no canal, eu vou fazer uma próxima aula só com exercícios,
pra vocês verem como é que cai nos vestibulares, nas provas militares. Então, não se esqueçam, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem essa próxima aula, hein, galera? E também, larguem o dedo no like aqui que vocês vão estar me ajudando muito. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço e valeu!